é que a gente está perdendo referências para tudo. A gente está entrando no mundo sem referências, inclusive referência do que é bom, do que é mal, do que é verdade, do que é mentira, do que é certo ou do que é errado. Deixa eu fazer um parênteses nesse ponto, porque eu vivo aqui relativizando o nosso conceito de certo e errado, bem ou mal, né? De verdade ou mentira. Eu insisto há muito tempo que ninguém sabe o que é a verdade, mas eu estou falando em última análise. Isso não quer dizer, fechando parênteses aqui, que na nossa convivência não seja necessário estabelecer verdade, mentira, bem, mal, limites, ética, regras. É necessário que seja assim, afinal de contas nós não somos seres isolados no mundo. Então a gente estabelece, a partir do interesse coletivo, né, eu estou falando de maneira ideal, quais são as regras do jogo, quais são as leis, quais são as, né, o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Isso tem que ter. É claro que com o tempo, na medida em que as sociedades vão mudando, essa percepção também vai alterando. Não são as mesmas leis hoje, felizmente, que a humanidade seguia há 2000 anos. Não são as mesmas regras de hoje, como era há 50 anos. Tudo está mudando e mudará. Isso é inevitável. De qualquer maneira, isso tudo está se diluindo. Aí eu volto para aquela história do mundo líquido, né, do Bauman. Está tudo líquido, está tudo diminuindo, tudo fluido. A gente não consegue segurar mais nada, agarrar mais nada. Isso vai gerando alguns efeitos colaterais, e um deles é essa onda de loucura que a gente está vendo, inclusive no Brasil, né? De pessoas completamente fora da realidade, acreditando em histórias, em versões completamente paralelas, e nada os desmobiliza da sua própria crença, da sua própria fé, do seu próprio fanatismo. O fanatismo é um dos componentes dessa realidade que a gente está vivendo, porque diante do mundo líquido, eu necessariamente preciso me agarrar em alguma coisa. Isso vai me dar segurança. Eu preciso, nem que seja ao passado. Então, a gente viu agora essa loucura de pessoas pedindo golpe militar, né? Isso é um recurso de recorrer ao passado, um passado floreado, né, que não foi real, porque na realidade houve muitas mortes, ditadura é sempre ruim, né? De qualquer maneira, se apega a um pedaço que talvez tenha a ver com seu avô, com seu pai, do tempo em que eu era pequeno, do tempo em que não sei o quê, e tenta recuperar um negócio que não tem como, né? Esse é um recorte, esse é um exemplo, isso não é a causa. Nós mesmos, pessoalmente, fazemos esse movimento de tentar se apegar a alguma coisa, de tentar resgatar alguma coisa, porque o mundo está louco demais. E vai ficar mais ainda, como eu dizia antes, se não houver uma interrupção fora do previsto, uma catástrofe, uma erupção solar, alguma coisa do tipo. Existe essa possibilidade também, né? Uma grande pandemia e tal. A gente vai seguir dentro cada vez mais dessa configuração. Eu estou dizendo isso, porque diante dessa realidade líquida, confusa, sem parâmetros, é fundamental que eu esteja preparado para lidar com ela e desenvolva em mim sabedoria, né? A sabedoria é justamente essa articulação, essa capacidade de enxergar a realidade e saber o que vale e não vale, o que é bom e o que é mal. Para mim, não para você, não para o mundo. Eu não sou um julgador do mundo, eu não estou determinando leis ou regras, mas o que merece a minha atenção, o que merece a minha energia, o que dá sentido para a minha vida e o que faz com que a música que sou toque de maneira mais agregadora, mais pacificadora. Esse entendimento vai se expandindo na medida em que eu caminho e que eu me enxergo nesse contexto confuso. Eu faço parte dele. Eu estou respondendo a ele de muitas maneiras e o tempo todo. Queira ou não queira, veja ou não veja, saiba ou não saiba. Que tipo de resposta eu estou dando? Isso contribui para o bem ou para o mal, para esse contexto cada vez mais diluído em fantasias, né? Vai chegar um tempo, acho que tecnologia para isso já existe, e você vai ver um político, alguém falando na televisão, ou na internet, né? Televisão não, e não vai saber nem se essa pessoa está viva ou está morta. Você cria uma realidade artificial, imagem, voz, hologramas, você não sabe mais o que é real e o que não é. Eu acho que vai chegar um tempo em que a gente vai encontrar uma pessoa e falar, vem cá, você está vivo? Você é real? E essa vai ser uma pergunta normal, né? Vai ser bom, vamos ali fazer um holograma do seu avô. Que saudade eu tava do meu avô. E o holograma do seu avô vai desenvolver uma inteligência artificial baseada no que seu avô deixou de registros, ainda que sejam mínimos registros, e criar uma personalidade parecida com o seu avô. E aí você vai poder interagir com esse holograma. Você vai sentar com o seu avô, que vai poder viver para sempre na sua realidade, sua mãe, seu pai, quem você quiser, seu filho.
Isso pode ser emocionante para muita gente. Pode ser bom em alguns casos. Mas que confusão que isso vai gerar na nossa relação com a vida, com o que é real. Eu estou dando um aspecto possível, né? E eu não acho que seja tão distante, até nessa busca dos seres humanos em relação à imortalidade e tal, que vai mudar todos os parâmetros. Daqui a pouco eu vou criar Jesus Cristo aqui, fazer baseado no que tem de registro lá, cria essa imagem, né? Uma imagem que gere consenso entre historiadores, tal, baseado no que se sabe, nos registros, nos textos da Bíblia, tal, você cria a personalidade de Jesus Cristo. E esse ser holográfico, e aí eu posso até avançar um passo, talvez o holograma seja o princípio de uma outra tecnologia que pode, inclusive naquele holograma, naquela coisa sem corpo, imprimir alguma realidade física até. Um corpo, quem sabe, de outra natureza. E esse ser, Jesus Cristo, voltará. E aí os fanáticos virão: voltou! Ele disse que ia voltar! E esse personagem, por exemplo, vai dominar as consciências. Quantos personagens desse tipo podem vir? Será que isso está tão distante? Será que isso é tanta viagem? Pode não ser exatamente dessa maneira, mas a gente não está se encaminhando para um mundo de sombras e de ecos, exatamente como descrito por Platão na caverna, onde você não sabe mais o que é realidade, o que é eco, o que é voz, o que é sombra. E seres que vivem, que nascem, que crescem dentro dessa caverna de ilusões, não saberão fazer distinção entre uma coisa ou outra, como os seres da caverna de Platão. Por isso a urgência de desenvolver em mim a minha sensibilidade de olhar, a minha relação com a vida, os meus sentidos, o meu tato, o meu pensar, e essa necessária, permanente, diária autorrevisão. Quem sou eu no mundo? Que respostas eu estou dando nessa realidade? Que papel eu estou ocupando nessa sociedade que está se fragmentando cada vez mais e mais e mais e mais e mais, se entregando a insanidades, a insensatez, a loucura? No meio disso tudo, quem sou eu? Em nome de like, em nome de seguidores, eu estou contribuindo para isso, afinal de contas, engaja. Botar no meu Instagram vídeo de louco quebrando Brasília, engaja. Mas o que eu estou alimentando? Né? O que eu estou produzindo de bom? É você quem vai dar essas respostas. O que eu estou fazendo de bom com as pessoas que eu me relaciono? Que música eu toco enquanto eu vivo? No meu trabalho, se eu estou sentado na minha mesa, mexendo no meu computador, falando com alguém, no restaurante, no carro, na moto, na rua, no ônibus, no trem, no elevador, no condomínio, o que eu estou reverberando? Que música eu estou sendo? E essa música vai promover o quê na sociedade? Você não acha que está na hora de você fazer essa pergunta para si próprio? Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.